Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Alfredo Neto, sou o CEO da G7. Hoje eu estou aqui no stand do Age 360 com algum dos criadores desse edifício, dessa escultura que logo vai ser construída aqui em Curitiba. Para quem não sabe, o Age 360 acabou de ser lançado na semana passada e a gente tem um roteiro de entrevistas, talks, eventos, etc. ao longo do resto do ano. E um deles, para a gente dar o nosso start, é conversar com as pessoas que transformaram esse projeto de um desenho para um projeto 100% detalhado, uma complexidade monstruosa, deixar o abstrato em real. E esse projeto que daqui a pouco vai começar as obras aí, acho que no máximo daqui a um mês e meio, essas obras devem estar começando. Bom, então eu quero apresentar a vocês a todos aqui. Esse é o Greg Busquet, o sócio líder da Triptych Arquitetura, que é a gente chama aqui de design leader aqui do projeto do Age 360. O Fred, que é um parceiro nosso já de muito tempo, ajudou a transformar essa expressão criativa que é esse projeto em uma realidade urbanística local. Então ele é o nosso líder de design regional aqui, que fez um trabalho magnífico, continua fazendo. E a Carol, que é a responsável por... a Carol, que é uma das sócias da Suite Arquitetos, é responsável por transformar as áreas internas, os interiores desse edifício, nessa coisa fantástica, quase que escandalosa, de tão bonita aí que todo mundo já deve ter tomado ciência. Então a ideia aqui hoje é fazer um bate-papo bem descontraído, nem tem um roteiro muito pré-determinado, a gente vai conversar, até a gente perguntou um monte, Greg? Vamos falar sobre o que? Ele falou só, vamos falar. E eu queria começar aqui perguntando para o Greg, um dos idealizadores desse projeto tão internacional, já nasceu com uma alma que extrapola as fronteiras do próprio projeto por si só, extrapola as fronteiras físicas da construção. Eu queria perguntar, Greg, qual foi tua inspiração, o que te levou a olhar aqui numa cidade relativamente pequena como é Curitiba, mas num terreno super especial, criar um projeto tão com uma personalidade tão forte e tão para frente, assim, do ponto de vista de comparação com o que o mercado oferece hoje? Bom, já obrigado pelo convite. Eu sou muito feliz de estar aqui durante essa pandemia, dar um ar um pouquinho em nossa vida. E sim, queria falar, porque acho que a gente falou muito durante todo esse desenvolvimento com muitas pessoas, é isso que enriquece, acho, um projeto, de fazer isso em 4, 6, 8, 15, 30 mãos, para justamente pegar o melhor de todo mundo. Curitiba, para nós, acho que é uma coisa carinhosa também. Acho que é uma cidade do Brasil que tem essa fama de cuidar bem do espaço público. Enfim, teve durante anos um pensamento sobre justamente o urbanismo, que é uma das coisas importantes, acho, nesse projeto. E a inspiração, isso é uma pergunta bem complexa, em geral. A gente tem duas frentes, acho, no escritório, que a gente sempre tenta manter em nossa mente, que é uma contração de duas palavras que a gente usa muito, que é o local, que é a contração do global e do local. Então, por isso que esse local, Curitiba, esse terreno, essas árvores são tão importantes, acho, para pensar e desenvolver um projeto. O global, ele vem de ideias simples, acho, um retorno um pouquinho no como conectar o ser humano com a natureza e o meio ambiente. É por isso que essa torre, acho, tem muito vidros, acessos externos quase em todos os andares, um cuidado sobre a possibilidade de vegetalizar esses andares também. A gente criou um parque embaixo que vai que quase um vírus verde que vai atacar a torre para subir até em cima. Acho que essa relação entre o ser humano e a natureza, a biofilia que a gente fala, que é muito na moda, mas
não é uma moda, é uma realidade, acho. Essa interação com o vegetal e o construído faz parte desses conceitos globais que a gente gosta muito de trabalhar. E quando você tem, não é uma receita, são pensamentos, acho, importantes sobre a responsabilidade do arquiteto trabalhar no terreno. Acho que se ninguém veio atrás, mas tem um terreno fabuloso com árvores, etc. Então, o ato de construir é uma responsabilidade muito importante, acho. Temos esse papel responsável de transformar a natureza em construído. Então, acho que tem que ser muito humilde e tentar redistribuir um pouquinho de humanidade, de bem-estar e de inserção urbana pensada. E então esse local, o local o que é? É Curitiba, enfim, uma história cultural. Você pode olhar um país, uma região, uma cidade, um terreno, uma rua, que vai te trazer inspirações históricas, locais, de maneira de morar, enfim, tudo isso vai começar a esculpir um projeto. E aqui acho que é um dos projetos que reflete ainda mais isso em todos os nossos projetos, porque a própria forma é a resultante de regras urbanísticas que a gente chama plano diretor, que faz que temos recuo, que tem que ter um gabarito máximo, enfim, são muitas regras que são importantes para pensar o futuro e o urbanismo. Elas existem e, em vez de ser inimigas, elas podem ser amigáveis. E quando a gente começou a pensar essa torre, eu acho que atrás de mim tem todas essas maquetes de estudo, não sei se você lembra, que a gente levou um dia, que é justamente como que a gente vai construir uma torre tão alta com essas regras de prefeitura que tem recuos, etc. E essa maquete atrás, transparente, é a resultante formal de todas essas regras. E pouco a pouco, juntos, a gente colocou esse prédio dentro dessa envelope e fez esses chanfros que parecem os diamantes, que não são tão gratuitos, mas sim a melhor forma de implantar uma torre desse tamanho dentro desse local. E é muito bonito, eu acho, que não tem um design atrás do artista, mas sim uma resultante de regras de arquitetura, de bom pensamento urbanístico. Então acho que é isso que faz um pouquinho essa torre, esse resultado. A gente está muito feliz de ver isso hoje, de ver ao mesmo tempo uma forma resultante de um pensamento urbanístico que vai se estender até o chão, com essa vontade de ter uma porosidade com a cidade, né? De ter essa gentileza urbana que a gente fala muitas vezes, mas de conectar um pouquinho o terreno com a cidade, com a calçada e com os moradores até o topo da torre. Desculpa, fiquei um pouquinho demorado. A gente poderia falar horas. Horas, né? Conteúdo não falta. Até porque, desde 2017 que a gente tá... Sim, essas maquetes a gente tirou a poeira 5 minutos atrás, porque tava viabilizar. Mas é bom porque são os filhotes, acho, dessa grande torre que você não vê, mas que está atrás. E que foi esse resultado dessas regras em conjuntos que a gente estava lendo. Até você citou uma coisa bem interessante aqui, Greg, que é a forma do projeto é resultado das combinações, né, urbanísticas que o terreno e a legislação nos trouxeram. E vocês conseguiram deixar isso maravilhoso. E houve uma complexidade, né, muito grande para poder transformar isso em algo aprovável dentro da prefeitura, né? Isso aí foi um desgaste, até a gente conseguiu mostrar algumas coisas, porque ele é quase uma escultura modelada para as pessoas morarem e milimetricamente pensada para elas terem o conforto de uma casa nas alturas. E daí eu queria já aproveitando que a gente está falando da parte de fora, daqui a pouco a gente vai chegar de dentro lá com a Carol, queria te perguntar, Fred, vocês tiveram aí um papel fundamental em transformar, de novo, né, toda essa expressão artística em algo execuível, que agora a gente está falando sobre isso. O que você considera assim, foi um dos maiores desafios ou, sabe, alguns pontos de inflexão desse projeto para as pessoas entenderem esse projeto? Ele é um projeto que ele tem uso comercial, ele tem uso residencial, ele tem serviços, ele tem uma área de lazer no meio da torre, enfim, ele é todo
todo com uma identidade muito particular. E eu queria ouvir de você o que eu não, as pessoas querem ouvir, eu já sei. Vamos lá. Esse é um projeto que ele é um marco em Curitiba, digo assim, antes do Age 360 e depois. Ele é um desafio porque ele é muito contemporâneo. Então ele pensa o que está acontecendo de mais interessante no mundo, o que realmente a gente está querendo, o que as pessoas estão querendo, e traz para a identidade de um projeto. E essas coisas, elas andam mais rápido do que a legislação urbana. A legislação urbana, vocês têm que entender que a legislação é um complexo de normas, muito difícil de aprovar, que passa por Câmara dos Vereadores, prefeitos e tal. Então ela não tem a mesma mobilidade que tem a dinâmica do nosso dia a dia, do que a gente vive e do que a gente precisa. E nesse sentido, a gente precisou discutir muito com os órgãos públicos, que sempre nos recebem muito bem, né? Curitiba é um primor, é um conceito mundial de bom urbanismo, mas realmente tem essas questões burocráticas que a gente teve que vencer. Esse uso misto, um uso múltiplo de serviço, de comércio, de moradia, o estacionamento, níveis do térreo, interferência dos afastamentos, porque nós estamos aqui numa região especial do Ecoville, chamado de Polo, e onde a gente tem regras muito específicas, que pouco foram usadas na sua profundidade. E a gente fez uma leitura muito inovadora da legislação existente. Nunca foi necessário extrapolar nada da legislação, mas explicar e provar com um design tão diferenciado que as pessoas não estão acostumadas a ter uma leitura disso durante o dia a dia na aprovação do projeto, como isso estava realmente obedecendo totalmente a legislação e como isso contribuiria para toda a questão urbanística dessa região. A gente tem questões aqui muito importantes. A gente está aqui quando a gente pensa um empreendimento desse porte e uma arquitetura relevante como essa, ela começa do entorno, do urbano. O projeto começa nesse sentido. Então, como resolver toda a questão do trânsito local? Qual o melhor ponto de acesso para esse empreendimento? Vocês vão ver, quando começarem as obras, que essa região aqui vai melhorar muito. As propostas urbanas que os incorporadores estão marcando e dando isso como um presente para a cidade vão melhorar muito aqui em nossa região. Eu falo como morador aqui da região, né? Desde a loja que a gente vai ter aqui, os escritórios, a rua que a gente vai fazer, né? A rua que vai ser executada com todo um acesso especial para realmente resolver essa questão aqui, melhorar muito essa questão do trânsito que a gente tem, e até a implantação, que a gente tem um platô maravilhoso, e em cima desse platô nasce a torre. Então tudo isso foram questões burocráticas e de legislação que nós fomos apresentando e mostrando para os órgãos competentes de como a gente poderia transformar e criar nesse local um ícone para a cidade e prover a cidade também de inovações na área urbana. Legal, Fred. E, bom, a gente estava falando um pouquinho da parte externa do projeto, mas eu queria convidar a Carol para ela comentar um pouquinho dos interiores, né? Como é que a Suite olhou todo esse design que foi criado e como é que ela conseguiu esquentar e dar esse aconchego de casa nas alturas para as áreas de lazer, para os espaços comuns, para os apartamentos decorados, etc. E até, Carol, eu acho que eu já falei isso para você, mas já fazia um certo tempo que a gente queria contratar
a suíte para fazer algum projeto junto conosco. E a gente sabe que vocês fizeram alguns projetos de interiores lá dentro do Ícaro. Até antes disso, eu acho que até já tinha pedido alguma proposta, etc. E a gente ficou muito feliz que vocês puderam participar aqui do Age 360. Mais feliz ainda vai ser quem vai morar aqui. E eu queria te perguntar, né, a partir de tudo isso que foi concebido, criado, né, dessa torre que é um cubo de vidro, com essa estrutura em concreto, às vezes a gente tem uma linha muito tênue entre o que pode parecer uma escultura que fica fria, do ponto de vista de uso de todos os dias, e do que fica muito aconchegante e dá vontade de se tacar no sofá, ou de usar a sala da academia, ou usar a sala das áreas de lazer, do gourmet, etc, etc. Eu queria que você comentasse um pouquinho de como é que foi essa tua inspiração e dessa jornada aí de criação aqui das áreas, dos interiores das áreas comuns aqui do Age. Legal, boa noite, Alfredo. Boa noite para todos. A arquitetura interna, para nós, ela parte da arquitetura externa, né? A gente primeiro lê o espaço que a Triptych entregou para a gente e a gente tenta criar também uma volumetria escultórica na parte interna do edifício, né? Tirando partido de cada uma das paredes, de cada um dos elementos. Além disso, todos os materiais que a gente escolhe também buscaram, né, tirar partido dessa relação com a natureza. Então, a gente trabalhou com uma gama de materiais naturais e tentamos também trazer, né, essa questão da biofilia de uma maneira forte, porque isso faz sentido para nós hoje, né? Então, todos os materiais que a gente usa, a gente tenta trazer eles da forma mais natural possível, como eles vêm da natureza. Então, isso foi uma diretriz também do projeto interno. E aí também toda a organização dos espaços, eu acho que a gente busca traduzir o que é a vida contemporânea hoje, né? Responder, né, às demandas da vida contemporânea. Eu acho que a maior parte dos espaços tem um traço de certo minimalismo, né? De buscar realmente ter o que é essencial, porque isso de alguma forma para nós traz conforto e calma, né? Ambientes com menos informação, e a gente também buscou o conforto, né? Sempre fazer ambientes bastante acolhedores. Então, eu acho que essas são diretrizes importantes do nosso projeto. E Greg, aqui tem acho que você comentou, comentou por cima desse chanfro da torre, né, que tem aqui no Age, ele é fruto dos recuos. E normalmente, né, as estruturas, as coisas mais convencionais, né, porque as pessoas acho que elas não entendem, com certeza não entendem, bom, nem a gente entendia. Imagina os outros que não entendem muito de arquitetura ou engenharia especificamente desse projeto, mas esse chanfro da torre, ele tem uma complexidade bastante grande de ser feita e normalmente vigas de transição, etc. E normalmente os prédios, quando eles começam a ter mais afastamento das divisas, né, eles fazem aquela estrutura que é um bolo de noiva, que é a estrutura talvez mais simples, fácil, né, mais que está na gaveta para resolver os afastamentos das divisas. Eu queria te perguntar, né, acho que você citou um pouco das maquetes, o que resultou, né, nesse desenho com esse chanfro? Então, é aqui que acho que a gente que a gente gosta de fazer de um projeto único, porque realmente é a resultante, como você falou, dos recursos do próprio terreno, e a gente não tem um gesto artístico de design do arquiteto que vai desenhar,
tomando uma taça de vinho, ouvindo ópera, sabe? A gente gosta muito dos processos, de um processo de pensamento mais conceitual que implica você, desde o início, um briefing, uma localidade, depois com o Fred a gente trabalhou muito sobre esses impactos das leis de recuo, etc. E também acho que o arquiteto, a arquitetura é arte e técnica, né? Temos duas figuras muito claras. E tem um momento que, além da arte, temos que ser um pouquinho mais técnico, e essa técnica implica também um empreendimento, um prédio que tem que ser viabilizado, que pode ser vendido, que pode ser otimizado. E quando se mistura isso com a arte, dá um bom prédio. E a gente viu rapidamente que para otimizar o máximo possível as áreas dos apartamentos, brincar com as vistas maravilhosas da lagoa e ter uns apartamentos únicos, porque todos são quase únicos, justamente por conta desses chanfros, dessas vistas, tínhamos que quase encher o máximo possível esse prédio sobre os recuos e que deu essa forma. E a gente viu que esse processo de pensamento dava um design legal e incrível. Então vamos juntar os dois. O envelope, né? E um envelope desenhou para nós esse prédio. Então tem que ser um pouquinho mais humilde. Não quer mostrar aqui com a maquete dentro do envelope? Esse é legal de mostrar. E a gente trouxe isso, você lembra, há muito tempo atrás. Isso é exatamente a resultante das regras de urbanismo do terreno. Então, mais você vai subir, mais você não pode ficar muito perto das limites do terreno. Então, tem esses chanfros, né, da própria envelope. Ela é até super bonita, seria muito legal de fazer esse prédio, mas não podíamos encher tudo. Eu acho até para as pessoas entenderem, né, isso aqui, na verdade, se você pega o potencial construtivo do terreno e você usa as leis de recuo, o prédio tem que caber igual Não pode fugir dessa forma. Igual sei lá, um parafuso dentro de uma... Como é que chama? Rosca. Não é uma rosca, ele tem que encaixar dentro de uma bitola, sei lá. Ele tem que encaixar aqui dentro perfeitamente, sem enroscar em lugar nenhum. Ele tem que encaixar aqui igual uma mão encaixa numa luva feita para você. E aí, o primeiro passo que a gente faz sempre, a gente tenta achar caminhos conceituais e de design. A primeira forma, a mais simples que não tenho aqui, seria um paralelepípedo. Me ajuda nessa palavra paralelepípedo para mim. Que seria a coisa mais otimizada, mais simples em termos de estrutura, de layout interno, enfim, o mais simples. Só que aqui, quando você quer atingir 120 metros e ter um potencial construtivo otimizado, você vai se esbarrar com esses planos. Então, foi esse pensamento de recorte de chanfro para encaixar aonde a gente encontrava esse plano, ele vai recortando essa forma pura que era esse paralelepípedo. E aqui é resultado exatamente quando a gente enche essa torre simples, ela vai ser recortada com esses planos. Então, a ideia foi de testar, a gente fez não sei quantos testes, não sei se se lembra, para encaixar da melhor forma possível, para ter a melhor vista, a melhor insolação, esse paralelepípedo. Então, estou repetindo essa palavra que eu não conseguia falar, e achamos a forma, a mais otimizada, mais legal, que aquela atual, que permita ter um prédio que nunca poderia ser feito fora de Curitiba, desse local, dessa rua e desse terreno, que acho isso que é legal, de não ter essa repetição, mas sim uma interação do terreno com a arquitetura. E além disso, a gente conseguiu ter essa malha externa para quê? Para tentar ter uma estrutura que permita ter
abertura a 360 graus dessa torre. Se você vê isso, a gente não tem uma parede cega. Isso é uma coisa um pouquinho fora do comum, e poder falar que o seu apartamento tem sim uma visão 360, acho que é bom para a arquitetura também, né? Porque não tem essa parede cega, mas essa antena muito bizarra que você pode achar sobre uma torre dessa altura era importante, que complicou talvez o trabalho da Carol, que não tem parede perimetrais, tem só internos, mas que privilegia justamente esse diálogo, né? Essa visão que a gente poderia ter dos apartamentos para fora. Bem legal. E você, citando aí a altura do prédio, né? Sim. O prédio ele tem quase 125 metros de altura. E a partir de 120 metros ele entra numa norma técnica da ABNT que chama-se edifícios altos. E edifícios altos têm prerrogativas construtivas diferentes de edifícios que não são considerados altos. E você, Fred, é um especialista em edifícios altos, inclusive alguns em Balneário Camboriú, etc. Eu queria que você contasse para quem está assistindo aqui o que tem que fazer a mais, qual que é a complexidade, qual que é o nível de projeto, enfim, queria que você... Maravilha. Então, assim, eu queria repetir o que o Greg falou no começo, que o projeto de arquitetura, vocês veem hoje esse projeto lindo, maravilhoso, e realmente é como o Greg falou, não é assim, o arquiteto pegou uma taça de champanhe, pôs a ópera e saiu isso. Ele é um processo. E quando o projeto de arquitetura não tem essa maturação, é como vinho, ele precisa ter uma maturação para ficar bacana. E eu estou lembrando aqui, porque todo esse processo, para existir essa vontade de ter um prédio alto, que é um tall building, né? Como o Alfredo falou, a partir de determinado momento, você tem que ter projetos estruturais diferenciados, classificações diferentes, e esse é um tall building. Um dos mais elegantes que eu vejo nesse tamanho, nessa proporção que a gente tem no mundo. Acho que esse projeto vai reverberar muito no mundo. Mas a inovação que eu pude presenciar e tive o prazer de ser convidado para participar nesse projeto, ela foi em todos os momentos e contribuiu muito para a maturação desse empreendimento. Eu lembro aqui do Design Sprint. O Design Sprint é um processo de planejamento muito usado em outras áreas de negócios. Eu nunca tinha visto isso ter sido usado no mercado imobiliário, e nós nos reunimos durante um final de semana, uma equipe multidisciplinar, pensando como solucionar esse prédio na altura da forma mais harmônica, da forma mais econômica, da forma com menos manutenção, da forma com maior resistência aos ventos. Todo esse pensamento, com uma equipe multidisciplinar, resultou nesse projeto. A estrutura, eu lembro bem, em umas etapas anteriores, ainda eram planos, né, Greg, com os pilares soltos dentro, os pilares redondos. Passamos por essa etapa, e aí com todo esse processo, resultou nesse prédio alto maravilhoso. A gente tem projetado muito projetos altos, realmente a gente tem essa felicidade de estar próximo de Balneário Camboriú, onde a legislação permite a arquitetura verticalizada, praticamente sem limites, mas esse prédio tem uma referência para Curitiba. Então, nós temos que ver no contexto urbano. Na verdade, eu sempre acho que o tamanho do prédio, a altura dele não é o essencial para a arquitetura, mas tem alguns momentos, alguns terrenos, a alma do lugar que pede isso. E seria um pecado se num terreno como esse, numa localização como essa verticalidade não tivesse sido explorada até as últimas consequências. E aí, esse ir no limite, extrapolar os limites dos afastamentos, dos recuos, e isso gerar a forma, mostrando como a
canetada do urbanismo. Eu sempre falo assim, nós que também participamos de planejamento urbano, etc., a responsabilidade é muito grande, porque quando a gente cria uma linha de uma legislação urbana, a gente está direcionando tudo que vai ser feito, toda a história da cidade. Então chegar num projeto como esse, ver essa maravilha que a gente vai ter construída aqui no nosso bairro, na nossa cidade, foi um prazer muito grande. Boa, Fredão. E, Greg, tem uma particularidade desse projeto aqui que eu acho que só a hora que ele estiver pronto e a gente estiver nesse lugar no prédio, a gente vai entender o que foi criado. Antes disso, a gente tem expectativas, imagens, etc., mas eu acho que o promenádio construído, arquitetônico, etc., vai ser um troço assim, avassalador. Eu não tenho dúvida que vai gerar sentimentos muito emocionais e muito gostosos para quem tem o privilégio de usar isso, que são essas áreas de lazer ali do 21º ao 23º andar, em especial aquela sauna que é quase em balanço, né? Inclusive a gente pensou ela em balanço, depois o bombeiro cortou nossas asinhas e a gente falou, então volta para dentro. Conta para nós aqui um pouquinho sobre esse espaço, né? Esse uso, toda essa estrutura em concreto que é até um pouco orgânica, ela destoa de todas as linhas retas do prédio, dessas árvores que estão encontradas ali. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Sim, é verdade. Acho que tem dois caminhos de pensamento. Tem um que foi sobre a sustentabilidade. Ela tem vários departamentos, vamos dizer. Tem um que é social, acho que é muito importante. Pode ser também numa microescala de um prédio, que forçar um pouquinho o encontro, a frição social dos moradores, para ter um lugar aonde você quer se encontrar. Muitas vezes, em corporação, você tem que cumprir um catálogo de áreas sociais. Para cumprir a venda, tem que ter uma piscina, um gourmet, um kids, enfim, tudo que você pode imaginar, só que muitas vezes é mais para justamente ter isso no catálogo de venda e não está pensado para uso. Como que vai funcionar, por que vai ser legal, etc. Tem que fazer para vender. E nós, acho que a gente teve esse insight de falar, bom, a gente pode misturar duas coisas, fazer um ícone, uma identidade muito forte nesse prédio, com esse espetáculo visível da rua, da cidade, mas também de lá dentro, de ver a cidade e as vistas. Se a gente combina isso, a gente vai concentrar uma área de encontro prazerosa. Quando você vai no spa, você tem uma vista na lagoa, você vai na piscina, você tem uma vista inacreditável. Além disso, a gente conseguiu quase criar um mini parque dentro, com um paisagismo fantástico. Então, isso foi um pouquinho a cereja do bolo. E a gente trouxe todos esses elementos, né, de conviver dentro de um prédio no meio dele. Então, ele tem uma função quase simbólica de encontro de baixo para cima e de cima para baixo, para ter uma coisa espetacular. Acho que, como você bem falou, que é curioso de experimentar e que combina, além de item de venda, coisas que são prazerosas, que são do wellness, do bem-estar, de aproveitar, de se reconectar um pouquinho com a natureza, e a vista vai participar disso, acho. Show, eu tô ansioso também para ver pronto. Tô com medo de altura, mas acho que eu vou fazer esse esforço. Não, eu vou falar, eu tenho esperança que sobre algum apartamento no final para ver se eu consigo usar essa área de lazer lá em cima. Sim. Carol, eu não me esqueci de você, a gente tá terminando aqui, eu queria concluir aqui com você. A gente tem no projeto, né, no terceiro e no quarto andar, no terceiro, uma área de serviços, que é uma área que foi, eu acho que ela, por incrível que pareça, hoje ela parece normal, mas na época ela foi uma área pensada para o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Então é uma área que a gente tem uma sala de criatividade, para fazer design sprints, para fazer workshops, para fazer reunião de conselho. A gente tem uma área de homeschool, um lugar para homeschooling, um quarto médico, um quarto de hotel, etc. E vocês que desenharam aí toda
todos os interiores, né, toda a combinação, né, de todos esses espaços de uma maneira super harmônica. Como é que você acha que vai ser a experiência de quem vai morar, né, nesse projeto, nesse prédio, e de repente vai poder usufruir isso que tem todos os detalhes de vocês? Só comentar com vocês dentro desse assunto do que o Greg falou, do que o Alfredo falou, que a suíte participou. A gente fala muito no escritório, né? A gente que fala, né, vem lá do Vitruvio, a parte ou todo. Então, quando um projeto, isso que o Greg falou, veio essa lembrança, quando a parte maior e a parte menor ela está discursando sobre o mesmo tema, não de uma forma repetitiva, mas de uma forma complementar, é isso que dá profundidade no projeto e faz com que ele tenha níveis de leitura diferentes. Mesmo quando a gente sente prazer em ver alguma coisa, é porque ela está bem resolvida. E quando a gente vai analisar isso, você começa a perceber que existe esse diálogo entre a parte e entre o todo. Esse é um segredo da boa arquitetura. Legal. Carol, você ouviu o que eu perguntei para você, não? Ouvi sim. Deu uma cortadinha, mas deu para entender, né, um pouco a tua questão. Você perguntou sobre as áreas comuns, né, aquele pavimento que a gente pensou para o wellness, né? E realmente, assim, esse edifício é um dos que tem as áreas comuns mais bem equipadas que eu já projetei. E acho que foi super legal pensar nelas pós-pandemia ou durante, né, a pandemia, porque acredito que a gente viveu agora 10 anos em alguns meses e a gente já pôde equipar o edifício, né, para um futuro onde a gente vai receber muito mais os serviços, né, em casa e a gente tem áreas equipadas com absolutamente tudo, né, tem cabeleireiro, tem sala de consultório, tem um spa maravilhoso. Então, assim, não precisa sair mais do prédio para fazer nada. Se vier outra pandemia, a vida se resolve tranquilamente ali dentro, né? E então, acho que ficou muito bacana, tudo super bem pensado. Bom, legal. Obrigado, Carol. Acabou? Bom, então, gente, era para durar 45 minutos, já estão aqui dizendo que acabou, então eu vou agradecer primeiro você que está assistindo aí a gente e agradecer a todos que estavam aqui hoje, começando pela Carol, que entrou virtualmente. Muito obrigado, Carol. A gente estava comentando aqui, né, que mudou a música, mas a gente conseguiu, acho que, entrar dançando do mesmo jeito, então esse mix de físico com virtual. Queria agradecer você, Carol, por participar por todo esse tempo aqui com a gente hoje. Obrigada a pelo vocês. Projeto, né? É sempre incrível ter a oportunidade de fazer um projeto que é de fato incrível e pensado para ser incrível. Obrigada. Greg, primeiro agradecer que você está aqui em Curitiba, depois de 7 meses trancado em casa. Então, estou feliz. Então veja como o Wade é um lugar para se sentir em casa, né? Sim, não. Obrigado. Acho que vou complementar o que a Carol falou. Acho que esse projeto existe também por conta de vocês. Isso foi super importante de falar, essa ligação que a gente pode ter com a incorporação e um cliente, quando a gente é arquiteto, um bom projeto se faz com um bom cliente. Então, agradeço eu por terem encontrado vocês para ter isso em pé. Que nada. Uma satisfação, né? Bom, a gente dá uma viajada na maionese, mas depois as coisas ficam ajustadas, né? Execuíveis. Fred, também queria te agradecer por estar aqui hoje com a gente. Se quiser dar mais uma palavrinha aqui, mas a gente conversa quase toda semana, né? Nesse e diversas outras coisas. Maravilha. Quero agradecer a vocês, eu que agradeço. Desculpe interromper, a você e ao Antônio. Ao Antônio, exatamente, Antônio, que não está aqui, mas peça fundamental em tudo isso. E a gente tem o prazer de estar participando aí com a família de vocês em vários projetos e um prazer maior ainda de poder participar em projetos disruptivos como esse. A gente vê assim que são oportunidades raras numa carreira, a gente está há 35 anos
fazendo projetos, e eu conto nos dedos de uma mão essa oportunidade que eu tive de participar em experiências como essa, e queria agradecer a vocês por essa oportunidade. Valeu. E só para dar uma palavrinha final, né? Esse projeto, a gente não tem dúvida que ele vai extrapolar aí as fronteiras físicas que ele tem. A gente torce para que ele gere dividendos para todo mundo que está envolvido nele, né? Cada pecinha desse projeto, cada pessoa, cada profissional que trabalhou, que vai trabalhar ainda, são engrenagens fundamentais para fazer com que esse projeto viabilize e chegue aonde que ele quer chegar num lugar muito bem reconhecido pelo cliente e pelo mundo, né, pela curadoria do design, da arquitetura, e também dizer que a gente aqui, nós todos aqui, fizemos, eu acho que um projeto que está pronto para 2100, né? Então, 2100, a gente não tem dúvida, a gente vai olhar para esse prédio e a gente ainda vai achar ele lindo, atualizado. Eu acho que 2100 ainda vou conseguir. Tá lá. Vamos ver. Tô me alimentando bem, tentando, né? Para isso. Mas... É verdade. André, quando que tem a semana que vem? Qual que é? Semana que vem é inovação. Tá, então semana que vem a gente vai fazer um talking parecido com esse, sobre inovação. Vai vir o Marcel Malchevski, que é um dos investidores nossos, também sócio de uma gestora de investimento que chama TM3 Capital. E a gente convida aí todo mundo para participar de novo no dia 4 às 19h30. Valeu, obrigado.